Olá, meu nome é Carolina Galbert e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre planejamento pessoal. Nós vamos separar, no tema de hoje, em três fases esse planejamento pessoal, falando então sobre o momento em que vivemos em revelia, um outro momento em que vivemos na intenção e uma última fase em que estaremos vivendo a partir da inspiração. Se esse conteúdo lhe agrada, já deixa seu like aqui e acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou tratar com profundidade essa forma integrativa de olhar para sua vida. Se você entende que você é feito de um corpo, uma mente e também de uma alma, de um espírito, como você quiser chamar, você vai entender então que essas três coisas precisam ser fortalecidas e trabalharem unidas, inclusive para que o seu planejamento pessoal se realize. Primeiramente, o primeiro ponto para a gente dar partida nessa conversa é entender que planejamento pessoal requer pessoalidade. Pode até parecer óbvio, mas eu preciso que você entenda que muitas vezes nós pegamos planos, sonhos, até mesmo para as nossas próprias vidas de outras pessoas e queremos seguir esses planos, essas metas, enfim, esses objetivos e perseguimos muitas vezes eles por anos e não entendemos por que eles não se realizam. E aí chega um momento em que você talvez perceba que você não está vivendo um sonho ou querendo ir atrás de um objetivo que é seu. E sim que era um objetivo dos seus pais, de alguém que você viu na TV e achou que era legal, mas na verdade aquilo nem combina contigo. Então, a partir do momento que a gente entende que planejamento pessoal precisa estar correlacionado com a pessoalidade, a gente para de buscar certezas, de buscar coisas prontas e começa a se questionar. Pessoalidade, ela é uma qualidade da sua pessoa, é uma qualidade da sua personalidade. E ela não tem a ver necessariamente com aquilo que você faz. Vou explicar isso pelo seguinte: quando eu pergunto para você quem você é, muitas vezes a primeira resposta que vem é: eu sou Carolina Galbert, sou mentora de concursos públicos. Ou eu sou Carolina Galbert, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Santa Catarina como servidora pública. Ou eu sou Carolina Galbert, terapeuta integrativa. Mas a verdade é que eu não sou nada disso. Eu sou outras coisas. Isso aí é o que eu faço. Isso aí pode ser a minha ação que vem proveniente de quem eu sou, ou muitas vezes até não. Por exemplo, se você está num emprego que não tem nada a ver contigo, o que você faz não é quem você é. Então a gente precisa ter duas visões sobre pessoalidade quando a gente fala sobre planejamento pessoal. Primeira é: você está sabendo quem você é, você conhece seus valores, os seus princípios, para aí sim dar a partida num planejamento pessoal, fazer um plano, desenvolver objetivos, metas para sua própria vida? Ou você nem se conhece e aí está ainda naquela fase em que deixa a vida me surpreender, né? Ou como diz a música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Adoro citar esse exemplo dessa música, porque às vezes a gente canta com o coração tão aberto, mas é porque a gente tá buscando uma leveza, só que essa leveza ela tá vindo deste momento de revelia. E aí a gente vai entrar então na nossa primeira fase, na nossa conversa, quando a gente falar em revelia. Mas o segundo ponto da pessoalidade, além de entender quem você é, se compreender, trazer seus valores, seus princípios, é entender que não é possível comprar um plano pronto. Porque você pode até fazer isso, na verdade, né? Possível é, você pode fazer isso. Mas não é recomendável, porque se imagine só, se os teus pais, os teus avós, aqueles mais próximos de você, seu esposo, sua mulher, enfim, seu namorado, namorada, têm objetivos para você e eles te amam muito, e mesmo assim eles erram. Né? Então, muitas vezes, nós como adultos, adultas aqui, temos que vencer uma barreira de desagradar aqueles que nós amamos. Os nossos pais, os nossos namorados, os nossos pares, enfim. O fato é o seguinte: se a gente tem que desagradar a essas pessoas que nos amam e que nos conhecem bem, imagina você comprar um plano meu de planejamento pessoal. Imagina que tudo que eu fale aqui é uma regra e você vai aplicar agora de, né, cabo a rabo, porque eu tô te passando isso. Não, gente, planejamento pessoal tem que ter essa conotação de pessoalidade. Então, ao mesmo tempo que você precisa se conhecer, você precisa estar bem atento, bem atenta agora, para não comprar planos prontos de outras pessoas. Nem daqueles que você conhece, daqueles que te amam, que você ama, muito menos de guru da internet, de blogueira de Instagram, né? Então, não. É necessário para que você tenha uma vida mais
leve, uma vida mais assertiva e que esteja em consonância com quem você é, que você verifique primeiro os seus valores e pare de comprar coisas prontas. Eu sei que às vezes a gente não para pra perceber isso, tá? Então, por isso que eu já estou fazendo esse adendo desde o começo. Eu sei que é uma tentação hoje em dia, com a nossa vida tão atribulada, a gente muitas vezes deixa de questionar. Então, eu vou lá, vejo no Instagram, principalmente ali a galerinha que tem entre 17 e 22 anos, vamos falar assim. A gente vai lá pro Instagram, vai lá pro TikTok, vê um monte de pessoa ficando rica porque tá em Dubai, tirando foto na Ferrari na frente daquelas dunas, né? E a gente pensa, meu Deus, tem algo muito errado comigo, ou até mesmo a gente pensa, esse aí é o caminho que eu quero pra minha vida e eu vou seguir ele. Mas eu quero te perguntar isso faz sentido pra você? Se fizer, não tem problema nenhum. Persiga isso. Mas cuidado também com essa questão da comparação do tempo. Muito cuidado com essa questão da comparação com uma vida social, com uma vida de rede social, que você não conhece na profundidade. Então, eu tenho 2 redes sociais, né? Mais pra frente a gente vai falar isso. Eu sou a Carolina Galbert e eu sou a Cacá Galbert também. Então, tem a Cacá Galbert no Instagram e tem a Galbert Carolina no Instagram. E eu sou essas 2 pessoas, mas em todas as falas que eu posso falar sobre isso, eu falo para as pessoas que é o seguinte: vocês veem lá apenas um recorte da minha vida. Por mais que seja um dia que eu postei muitos stories, eu postei no máximo 10 minutos das minhas 24 horas. Então você precisa prestar atenção nisso para que você não ache que a vida do outro sempre é perfeita e a sua não. Ninguém é obrigado a postar na rede social o dia que eu tô chorando. Ninguém é obrigado a se expor na rede social no dia ruim, no momento da raiva. Mas o fato é que você precisa estar esperto e esperta para observar isso. Tá? Então eu aqui, já na minha vida pessoal, já passei por fases de depressão profunda, ansiedade generalizada. Não sei se a gente vai chegar a falar um pouquinho mais sobre isso, né, aqui pra frente. Só que o fato é o seguinte: eu, como profissional, me recuso a participar deste adoecimento coletivo. E por isso estou falando aqui com você de todo o meu coração, que a minha vida na rede social, que eu viajo, eu vou para lugar legal, eu vou em um café X e eu ando para cá, para lá, enfim, o que eu vou, faço, aconteço, é só um recorte, assim como é a vida de todos os outros influencers, né? Então, acho importante falar isso para que você não fique se achando a última bolacha a última bolacha do pacote, aquela mais destruidinha, sabe? Não a melhor, a destruída, aquela que fica toda maçarocada lá embaixo. Porque às vezes a vida pode sim acontecer de uma maneira planejada, como eu vou explicar aqui pra vocês, posso pincelar com coisas da minha vida aqui também, né? Provavelmente vou, mas cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento de se encontrar e a sua jornada é única. Então, tente racionalmente fazer esse trabalho de se afastar da comparação. Um dos grandes motivos do meu sucesso profissional, eu atribuo a isso, a exatamente isso. Eu entrei no mercado na época que eu comecei a fazer mentorias para concurso público e existiam outros mentores, existem ainda outros mentores, mas eu me recusei a olhar para o lado. Porque eu sabia o quanto eu podia cobrar pelo meu serviço e o quanto o meu serviço valia. E se eu olhasse para o lado e visse alguém que, na minha cabeça, eu achasse mais importante do que eu, ou melhor do que eu na época, e essa pessoa estivesse cobrando menos, eu iria ficar insegura de cobrar o que eu cobrava, por exemplo. Então, um dos meus. Eu fiz aqui um parênteses, tá? Saído nosso tema um pouquinho, mas um dos meus valores, assim, que eu acredito mesmo que trouxeram o meu sucesso profissional é o não olhar para o lado. Então já te deixo agora, né, como um princípio para o teu planejamento pessoal. Evite olhar para o lado. Olhe sempre para frente em fazer o teu melhor, mas não se compare, tá? Então, a pessoalidade nós já abordamos aqui, bem importante, e eu preciso falar para você observá-la. Então, tudo que eu falo aqui, gente, eu não vou ficar falando assim, mas tem exceção, mas pode ser diferente para você. Já entenda isso. É óbvio que pode ser diferente para você, beleza? Então é o seguinte, eu sou a Carolina Galbert, como eu falei para vocês, eu tenho um Instagram, Cacá Galbert, tenho outro Instagram, Galbert Carolina, e vou contar um pouco para vocês de quem eu sou. E quando eu falo de quem eu sou, eu não quero falar para você o que eu faço. Né? Lá no meu Instagram a gente vai falar sobre o que eu faço também, mas o fato é o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa que sempre quis ir atrás de melhoria. Um dos meus valores é evolução constante.
Outro dos meus valores é amor ao próximo, que a gente vai chegar lá na fase da inspiração e adentrar um pouquinho mais nesse valor. Então, existem valores meus que me fazem ser muita coisa. Neste momento agora, eu quero falar para você dessa frase que eu ouvi faz uns 2 meses. Mas tu és muita coisa, hein? Foi essa frase que eu escutei de uma pessoa que estava ali me conhecendo, basicamente, porque eu troquei de setor no serviço público, eu trabalho no Tribunal de Justiça hoje, e eu troquei de setor, e aí surgiu um assunto lá, e eu falei, eu também sou terapeuta. E a pessoa já sabia que eu fazia mentoria para concurso público, já sabia que eu tenho Instagram, que eu fazia as lives, e aí veio mais essa minha função. Mas tu és muita coisa, hein, Carol? Pois é, eu sou muita coisa ou não. O fato é que eu sou algumas coisas. E essas coisas que eu sou, que eu acabei de falar para vocês, sou sonhadora, busco evolução constante, sou diligente no meu trabalho, fazem com que eu faça várias coisas. Então, vou explicar para vocês um pouquinho da minha jornada profissional, para que você entenda o que eu construí nessa vida, mas lembrando que eu não sou a minha jornada profissional, assim como você não é. Muitas pessoas aqui estão entrando agora na faculdade ou estão no meio de um curso de graduação, e eu quero dizer para você que a sua vida profissional faz parte de quem você é, mas você não vai ser um médico, você não vai ser uma enfermeira, você não vai ser um administrador, você não vai ser um contador, uma contadora, você vai ser o que você é exercendo uma função. Então, fica com isso para você, porque isso já traz bastante clareza para sua vida e vai te ajudar bastante no teu planejamento pessoal. Então, vamos lá. Como é que foi a minha vida profissional e por que hoje eu sou muita coisa, hein? Na verdade, exerço várias funções. Vamos falar da vida profissional, eu não consigo sair da minha história sem falar da minha escola. Porque desde sempre eu ouvi da minha mãe, e por isso que tivemos bons frutos e alguns não tão bons frutos, que a minha única obrigação era estudar. Então a minha mãe, ela não me passava muitas tarefas de casa. E por que eu falei que não tão bons frutos? Não sou uma dona de casa exemplar, né? Então eu tenho ali as minhas bagunças, eu tenho um pouquinho de dificuldade ali com a rotina de casa, mas sempre ouvi da minha mãe que a minha obrigação era estudar. A minha mãe também teve esta obrigação em casa e ela repassou dessa forma para mim. Então, desde a escola, eu sabia que a minha obrigação era estudar. E a partir disso, gente, eu desenvolvi de uma forma natural, mas que se você não vem dessa origem, você pode decidir desenvolver a sua vida a partir de agora com este princípio, que é o princípio da diligência. Tá? Então, assim, não temos momento aqui, não temos espaço para julgamento aqui. As conversas que eu vou tendo aqui com vocês são realmente para a gente se conhecer melhor e também para a gente interagir e ficar aqui firmes juntos nesse momento. Então, assim, existem várias pessoas na escola, né? Existem as pessoas que tiram, vamos lá, até a média, vamos fingir que a média é 6, acho que na minha escola, se eu não me engano, era 7. Mas vamos fingir que a média fosse 6. Existem as pessoas que passam com 6, né? Então vamos falar ali de 5,5 a 6,5 é a que a pessoa é, né? Então ela só tira aquelas notas ali. Existem as pessoas que não estão nem aí, né? Que estão ali tirando 2, 1, 3, reprova, pega a segunda época, às vezes tiram 6, mas ele é com, né, muito ao acaso. E existem as pessoas que vão tirar sempre acima de 7 ali, que vão se esforçar, que não vão ficar de recuperação, e existem ainda aqueles lá que estão acima dos 9 e quando tiram 9 ficam chateados. Então, existem esses vários tipos de estudante e eu não tô julgando nenhum deles aqui. Eles têm seus próprios motivos, né? Possivelmente a pessoa que não estuda, que não se dedica, ela não encontra uma razão de estar ali, ou até mesmo ela tem uma vida pessoal em casa diferente, né? Uma outra estrutura familiar em que ela não tem mais essa visão de como eu tinha, de que aquilo ali era a profissão dela. Então eu quero saber aí de vocês. Vocês eram mais aqueles que estavam longe de passar, aqueles alunos medianos ou aqueles que se davam mais, botavam seu ímpeto em fazer com que aquilo ali fosse sua obrigação. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui esse tipo de aluna. A aluna que a minha obrigação era estudar, né? Então isso veio de casa e eu desenvolvi toda a minha mentalidade profissional lá na escola, na faculdade, fazendo o meu melhor. O que eu chamo isso de diligência. Diligência é fazer o que você já faz cotidianamente da melhor maneira que você pode fazer. Você não precisa inventar moda, fazer coisas diferentes, não. Mas tudo o que você faz da melhor forma possível. Então,
Eu era assim na escola e assim surgiu a minha vida na escola. Eu não sabia o que eu estava fazendo por ali, mas eu estava aplicando já esse princípio. Então, por mais que eu estivesse possivelmente num momento de revelia, que a gente vai chegar mais pra frente para explicar, eu já estava com um valor muito forte. E esse valor muito forte estava assim construindo a minha trajetória. Foi assim que eu cheguei na faculdade e na segunda fase descobri que existiam concursos públicos, que eu nem sabia que existia antes disso, né? Nunca tinha ouvido falar nesse negócio. E aí eu vi uma oportunidade para mim. Como eu sempre fui diligente no estudar, eu tinha como passar em um concurso público fazendo algo que eu sempre gostei. O meu forte não era falar em público, o meu forte não era, quem sabe, sei lá, negociar ou, né, fazer networking. O meu forte era estudar. Então eu achei ali um caminho e com o meu estudo eu consegui ser aprovada em concurso público. Então, no meio da faculdade, eu já era servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ali pela quarta fase, quinta fase, salvo engano, eu fui nomeada e aí eu já terminei a faculdade sendo concursada. Isso foi o início da minha vida profissional. E aí, o mesmo princípio da diligência, desde a escola, foi aplicado no meu serviço público. O serviço público, no concurso público, que me fez ter o meu cargo. A partir disso, eu continuei estudando, porque eu sempre podia algo melhor. E aí, eu fui aprovada novamente em 2018, em segundo lugar para analista administrativo dentro do tribunal. Só que nesta época dos meus estudos, quem é muito diligente se encontra um pouco, como é que eu posso falar? Excluída, talvez. Não tem muitas pessoas diligentes no mundo e eu quero que você saiba disso, porque a diligência já é algo que vai te diferenciar. Não existem muitas pessoas diligentes no mundo, e se você colocar esse intuito de ser o seu melhor, você vai se diferenciar. Só que você também vai se afastar um pouco daqueles que não estão na mesma frequência. Tá? Então, essa diligência me fez passar em segundo lugar e pela solidão, digamos assim, nessa solitude do estudo, eu acabei criando um Instagram de concurso público, que na época se chamava Concurseira em Floripa. E esse Concurseira em Floripa, com a minha diligência de postagens, cresceu e eu ainda concurseira, apenas concurseira, já tinha ali os meus 10 mil seguidores. Então, a partir disso, quando eu fui nomeada e quando eu fui aprovada em segundo lugar para analista administrativo, as pessoas começaram, a partir do meu resultado, me pedir de mentoria. E as pessoas queriam fazer mentoria comigo. Então, o que eu quero te falar sobre isso? Você pode, na vida, vencer por duas formas. Ser exemplo por duas formas. Ou você é o exemplo pelo esforço, ou você será o exemplo pelo resultado. Se você conseguir ser o exemplo pelo esforço, logo você vai ser exemplo pelo resultado, porque não existe nada que plano, tempo e trabalho duro não possam realizar. Né? Então, essa é uma frase que eu falo, é o meu slogan, na verdade, que é: não existe nada que plano, tempo e trabalho duro não possam realizar. Então, você vai ser o exemplo pelo esforço por um tempo, e logo mais você vai ser também o exemplo pelo resultado. A partir do meu resultado, como segundo lugar em analista administrativo, eu comecei a prestar mentorias em 2018. Então, o pessoal começou a me pedir organicamente para que eu fosse mentora deles. E aí criei aí uma empresa de mentoria. Então eu sou mentora para concursos públicos desde 2018. Tá bom. Então eu exerço essa função ali como mentora, né? Eu sou outras coisas, mas exerço a função como mentora. Essa minha função como mentora, eu sempre quis fazer o melhor. Então, aí eu já estava graduada, já tinha me formado, eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça e agora eu era mentora para concurso público. Só que eu sempre quis dar o meu melhor. E a partir de certo momento, depois de uns 2, 3 anos exercendo essa função, eu percebi que muitas vezes os alunos não passavam em concurso público e não era por causa da falta de estudo, não era porque eles não estavam com o método certo, eram pelas crenças, pelas memórias e por questões que eles carregavam consigo que não estavam num passo a passo de como estudar. Não era dali que eu conseguiria atingir a vida deles. E como o meu propósito é ser diligente e fazer o melhor que eu posso em tudo que eu faço, eu fui atrás de outros tipos de conhecimento desde 2021, então são aí 3 anos buscando conhecimentos na área de terapias. E aí me formei terapeuta e comecei a trabalhar com planejamento pessoal integrativo, olhando para as crenças limitantes, olhando para as crenças que derrubavam os meus alunos. E fazendo sim um planejamento pessoal com eles, trabalhando muito toda essa questão, até que hoje eu desenvolvi um método chamado Eleva,
que aqui tá do ladinho, KK Galbert, Eleva a Sua Vida Mais Leve. E esse Eleva hoje é um formato que eu trabalho com reuniões online gratuitas e que mensalmente nós temos um workshop presencial para trabalhar essa elevação de frequência, para trabalhar a expansão de consciência, enfim, chegaremos aí, talvez, hoje, falando um pouquinho mais sobre isso. Então, por que eu te falei tudo isso? Para que você entenda que eu não sou muita coisa. Eu sou uma coisa só. Uma pessoa que sempre quer fazer o melhor aonde eu tô. E eu decidi isso, claro que foi para mim natural, pelo impulso da minha mãe, mas eu decidi carregar esse valor comigo pro resto da minha vida. Então, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a trazer a minha pessoalidade para o planejamento pessoal, eu entendo que diligência é algo que eu não me afasto. É algo que eu decidi colocar nos meus valores. Então, isso aqui é um convite para que, se diligência fizer sentido na sua vida, você também coloque ela nos seus valores. Mas pode ser que diligência não faça nenhum sentido para você, que você não entenda, que você não veja a graça de ser alguém que faz tudo tão bem feito. Talvez você tenha outra estratégia de vida e tá tudo certo. Porque quando a gente quer ajudar uns aos outros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair do julgamento. Então saiba de verdade que eu não te julgo. Está tudo certo o teu pensamento, só que você precisa entender que os teus pensamentos estão gerando a tua vida e a tua vida tá sendo formada através de quem tu és. Então, você pode sim decidir transformar os teus pensamentos, transformar as tuas emoções para que as tuas ações sejam diferentes. Então, gente, eu não sou muita coisa. O que eu sou são os meus valores. E esse é o primeiro passo de tudo. Para você conseguir sair da revelia, que é a nossa fase zero, que é onde começamos nessa vida, você precisa começar a se conhecer. A revelia nada mais é do que aquela fase em que você não sabe nada da vida. Você está só seguindo o fluxo. E esse seguir o fluxo, você não sabe nem para onde está indo. Então você se vê no meio de uma multidão, você não se diferencia dos demais, você não tem a sua própria identidade e você tá só vivendo, né? Tipo, só sobrevivendo, só seguindo em frente, sem saber onde é esse em frente. Então, chega um momento da sua vida que talvez você vai se questionar. Meu Deus, mas para que serve essa vida? Para onde eu tô indo? O que eu tô fazendo? Não faz sentido eu só seguir esse fluxo que me mandaram seguir. Ou talvez faça, mas você não parou para pensar se faz ou não faz. O fluxo de talvez, sei lá, estar na escola, depois terminar a escola, ir para a faculdade, casar, ter filhos, arranjar um emprego, se aposentar aos 70. Talvez esse fluxo não faça sentido para ti, talvez faça, mas você nunca parou para analisar. Então chega um momento em que a gente vai sair dessa revelia. É como se a gente acordasse no mundo. E eu passei por esse momento algumas vezes, mas teve uma fase específica em que eu acordei. Que foi quando eu já estava ali com os meus 27 anos, mais ou menos. Eu tenho 32 hoje. Eu já estava mentorando para concurso público, salvo engano. Ou foi mais ou menos nessa fase. E eu tive uma crise depressiva. Uma crise não, né? Eu tive depressão, uma depressão profunda, com ansiedade generalizada. E eu não sabia mais o que era a vida. Eu não sabia mais o que fazia sentido, o que não fazia. Me questiono até hoje, não vou enrolar vocês, não. A gente tem esses questionamentos até hoje, mas o fato é que eu precisei parar e entender um pouco mais sobre mim. E foi aí que eu fui atrás do autoconhecimento, e foi aí que eu fui me conhecer melhor, e foi aí que eu comecei a desenvolver o planejamento pessoal integrativo, que é um método em si que eu desenvolvi, enfim, que é um método em que eu desenvolvi e que consigo trabalhar com vocês várias fases. E estas fases começam na fase 1 de planejamento pessoal, que é a fase da intenção. Então eu saio da revelia e eu vou para a intenção. Nessa fase da intenção é onde eu vou colocar tudo aquilo que eu quero realizar. Então, é uma fase em que eu trago clareza para minha vida, em que eu trago a diligência, então eu saio da revelia que eu tô ali à toa, coloco diligência e vai ser uma fase de muita criação. Na fase da intenção, a gente pode dividir tudo isso em 4 etapas, tá? Então, 4 etapas não, perdão, 4 esferas da tua vida. Existe a esfera de relacionamentos, existe a tua esfera de saúde, existe a tua esfera financeira e existe a tua esfera profissional. Financeira e profissional são diferentes. Relacionamentos, entre relacionamento consigo, com Deus, com os outros.
saúde, saúde física, emocional e, por que não, espiritual. Então a gente fala de 4 áreas, né, 4 grandes grupos de planejamento em que você entra ali com objetivos e metas em cada uma delas. Mas para isso, para você começar a trabalhar com essas 4 fases, a gente vai falar primeiro da questão da clareza. Clareza, neste momento da intenção, muitas vezes vem do julgamento e da raiva. Pronto, falei. Vou contar para vocês o seguinte. Nós temos diversas emoções que geram diversos pensamentos que acabam gerando as nossas ações. Então, emoções, pensamentos e ações, eles andam juntos e uns influenciam aos outros, tá? Então, tem autores que falam o seguinte, que os pensamentos influenciam as emoções e as emoções fazem a gente agir. Mas, do contrário também, é tudo meio junto e reunido na minha visão. Então, para mim, é como se os 3 se influenciassem. Então, vamos falar aqui da questão do pensamento influenciando as tuas emoções, tá? Primeiro lugar, eu quero que você vá aqui, feche os olhos comigo, faça esse exercício, por favor. E se imagine agora na sua última viagem, no seu último lugar que você foi, nas suas últimas férias. Quero que você pense num momento muito agradável, que você pense num momento de relaxamento, que você pense talvez em um momento em que você está com alguém, não sei se você prefere relaxar junto ou sozinha ou sozinho. E que você sinta esse lugar novamente. Respira fundo e a cada respirar se conecte mais com essa cena. No início essa imagem era preta e branca, mas agora você vai dando cores a este lugar, cores a estas pessoas, a estas coisas, ao ambiente. E quem sabe você começa até a sentir o cheiro do lugar. Consegue imaginar as vozes ao fundo, ouvir o barulho do ambiente. Quem sabe a natureza, se você estiver na natureza. E coloca agora o teu olhar lá para cima, assim, tipo, descansa a cabeça para trás. E respira fundo, se mantém nesse lugar. Usufrui desse momento. E agora eu quero que você abra os olhos, volte para cá e me diga como você se sentiu. Você percebe que acho que deve ter levado 20, 30 segundos, no máximo 1 minuto falando isso com você? E como até a minha voz tá diferente, a minha respiração tá diferente, é porque a gente pode mudar o nosso estado emocional a partir dos nossos pensamentos. A gente pode alterar nossa realidade a partir disso. Então, existem pensamentos e emoções que são mais elevadas, como essa que a gente acabou de acessar aqui, essa emoção de relaxamento, esse lugar de calma. Só que existem outras emoções que não são tão elevadas assim. Na escala de emoções, elas estão mais para baixo. E eu quero só te contar, eu parei tudo isso, fiz tudo isso só para te contar uma coisa. O vitimismo e o medo e a culpa são as 3 mais lá embaixo. Então, culpa e medo estão lá embaixo nessa escala. São emoções que te colocam para baixo, que não te fazem ficar relaxadas, que não te fazem ficar bem, só te trazem coisas da mesma frequência. Então, são ansiedades, depressões, vêm desse lugar. E quando a gente está subindo nessa escala de emoções, a gente está saindo da revelia, passando para a intenção, até chegar lá na inspiração. Então, é como se fosse uma escala de emoções junto com essas fases do planejamento pessoal. Quando a gente sai da revelia, que a gente está nesse medo, nessa culpa, nesse vitimismo, a gente começa a ir para a intenção, muitas vezes a gente não está lá nos melhores dos sentimentos. E às vezes a gente está no julgamento e na raiva. Só que eu quero te dizer que o julgamento e a raiva são melhores do que a culpa e do que o medo. E que a vergonha. A vergonha é o pior de todos lá. A culpa, o medo, a vergonha estão lá embaixo. A raiva e o julgamento são menos piores. Sabe por quê? A raiva e o julgamento te dão pelo menos uma força de ação. Então, tudo aquilo que você não concorda te gera uma clareza de para onde você tem que ir.
Mesmo que seja na força da raiva, né? Mesmo que seja na força do julgamento, do tipo, o meu pai fez isso, eu não quero viver isso. A minha família vivia assim, eu não quero viver assim. Eu quero fazer assado. Beleza, mas pelo menos está te movendo para algum lugar. E essa clareza do que eu quero para minha vida, o que eu não quero para minha vida, vai gerar a diligência. Porque a diligência é uma força de trabalho duro, do tipo, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou seguir, é aqui que eu vou fazer o meu melhor, é aqui que eu vou construir, que vem a partir dessa clareza do que você quer e do que você não quer para sua vida. E com essa clareza e com a diligência, não tem jeito. Vamos criar. Nós vamos ter uma fase de resultado. E aí, gente, tem muita gente que me fala o seguinte: Carol, eu quero passar para a próxima fase. Então você precisa de resultado primeiro. Ninguém pode. A próxima fase, ela é uma fase transbordante em que você ajuda os outros. Ninguém pode ajudar os outros enquanto não se ajudar. Temos na nossa sociedade muitas crenças sobre dinheiro. Só que essas crenças sobre dinheiro, elas nos afastam da prosperidade financeira. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade, ela passa pelas quatro esferas de vida que eu comentei antes, que seriam relacionamentos, saúde, financeiro e profissional. Por que financeiro e profissional são separados? Porque profissional é você gostar do que você faz, do seu trabalho, ser satisfeito com isso. Mas não necessariamente isso aqui te dá dinheiro. Às vezes a pessoa ama a empresa que tem, mas é uma empresa falida que não dá dinheiro. Às vezes a pessoa ama o emprego que tem, adora fazer o que faz, mas aquilo ali não dá dinheiro. Então ela é realizada profissionalmente, mas não financeiramente. Por isso são coisas separadas, beleza? Mas então, voltando aqui, que eu até já me esqueci o que eu estava falando. Falando das 4 fases, nós vamos criar muitas coisas nelas agora. Então, essa fase da intenção é que a gente separe essas 4 fases, coloca objetivos e cria a nossa vida. Então, eu coloquei aqui, ó, uma linha do tempo para nós. Eu quero que você desenhe a sua linha do tempo de 10 anos. De quando para quando? De 2024 para 2034. Então, eu vou repetir para você aqui quais são as fases, tá? As fases não, as esferas. Gente, tô confundindo, me perdoa. As esferas de vida. São 4 esferas de vida que você vai botar nessa linha do tempo. Eu quero que você coloque aí objetivos para os próximos 10 anos na sua vida pessoal. Eu quero que você coloque aí objetivos nos teus próximos 10 anos de questões financeiras, de conquistas materiais. Eu quero que você coloque aí nessa sua linha de 10 anos como é que vai estar a tua saúde mental e espiritual. Eu quero todas as tuas conquistas nesses próximos 10 anos. Se você acha muito difícil isso, eu te peço o seguinte, ó, comece lá pelo final. Aí o ideal seria esse, tá? Começar pelo final. Por quê? Quando eu falo o que você vai conquistar no ano que vem, você não consegue me falar que você vai ter um carro de 400 mil reais no ano que vem. Isso aí nem tá na minha cabeça, portanto que eu nem sei o nome do carro para dar de exemplo. Vou dar um exemplo melhor. Uma casa. Casa sim faz a minha cabeça, tá? Então, talvez você não consiga pensar que você vai estar numa casa com piscina maravilhosa no ano que vem. Mas você consegue entender que em 10 anos isso é possível. Então coloca as coisas maiores para daqui a 10 anos, porque esses 10 anos vão passar. E aí a gente vai desdobrando essa meta ao decorrer do tempo. Por exemplo, para ter essa casa de grandona que eu tô pensando, eu preciso de um trabalho X. Para ter esse trabalho X com a remuneração Y, eu preciso ter as formações tais. E essa formação tem que terminar aqui, para que aí eu esteja ganhando isso e aquilo lá. Depois de ter essa formação, esse emprego, eu vou abrir uma empresa. Essa empresa vai alavancar os meus negócios, meu financeiro, e eu vou conquistar essa casa lá nos 10 anos. Então, coloca o objetivo de onde você quer estar daqui a 10 anos. Quem é você em 2034? O que você está vivendo em 2034? E a partir disso, você desenha essa linha do tempo. Coloca aí todos os objetivos nas 4 esferas. Você precisa ter saúde para viver essa vida em 2034. Você precisa estar ao lado de pessoas. Nós somos seres gregários. Então entenda isso e pare de falar e mentir para si mesmo que você quer estar sozinho porque você não quer. Então, desenhe isso aí na sua linha de 2034. Como é que vai estar a sua família, os teus amigos, a tua convivência, né? Coloca isso aí. E quando que isso vai acontecer, né? Então, tipo, em cada ano, assim, vai botando por ano. Se você quiser colocar em junho, julho, agosto, pode colocar também, não tem problema. Que mais? Quanto você vai... deixa eu ver o que mais. Relacionamentos, saúde, financeiro e profissional. É isso, gente. Cada um aí vai levantando os seus acontecimentos nessa linha de 10 anos. Então, agora a gente está construindo tudo na intenção.
E essa intenção, essa fase, ela é importantíssima. Porque, como eu falei para vocês, não dá para passar para outra fase sem ter resultado. Então, essa é a fase do trabalho duro, é a fase onde você vai colocar muitas coisas ali, só que é uma fase autocentrada. Só que não necessariamente autocentrada é ruim, porque pelo menos você não está falando dos outros nem apontando o dedo para os outros. Mas é autocentrada no sentido de que você está pensando apenas em si. Quando elevo os meus pensamentos, ilumino toda a minha vida. Essa é uma frase do Eleva, que ela continua, mas eu vou botar o final dela só na parte da inspiração, que é o meu programa de planejamento pessoal que eu falei para vocês. Então, o Eleva é um programa em que a gente faz encontros gratuitos online e que uma vez por mês a gente tem um workshop pago para quem se interessar em ir. O propósito do Eleva é elevar a nossa frequência energética através das nossas emoções, dos nossos pensamentos e iluminar toda a nossa vida. E daí tem a frase final, que seria uma frase na inspiração. Mas o fato é que quando a gente se muda por dentro, a gente ilumina toda a nossa vida. Então, essa mudança interna modifica as minhas experiências externas. Tá? Então, primeiro você olha para dentro. Olhando para dentro, você se modifica, você se trabalha, você coloca diligência, você descobre os teus valores e aí toda a tua vida aqui do lado de fora vai ser transformada. Então, é uma fase autocentrada, a fase da intenção. E a partir dela, a partir de termos resultados, chega um momento em que faz um clique. E aí a gente passa para a fase da inspiração. A fase da inspiração, gente, vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me acompanha aqui no YouTube. Também esteja lá no meu Instagram. Este conteúdo é mais tratado no Kaká Galbert, mas se você quiser estar no Galbert Carolina, seja bem-vindo também. Mas todo esse conteúdo sobre planejamento pessoal integrativo, nessa questão de revelia, intenção e inspiração é tratado dentro do Eleva, que eu falo lá no Kaká Galbert. Então é isso, até a próxima oportunidade e que você tenha uma bela e linda vida, seja na fase que você estiver e que se você não quiser avançar nas fases, saiba que você não tem o meu julgamento, tá tudo bem. Em algum momento talvez você se interesse por isso e eu vou estar aqui para te acolher e para te ajudar nesse processo.